Obrigada. Olá, boa noite. Que seja de fato uma noite muito boa, uma noite extraordinária. E que eu possa mais uma vez ser útil e produtiva para vocês e para essa oportunidade maravilhosa que eu ganhei de estar aqui hoje para a gente fazer essa troca tão gostosa e tão significativa. Mais uma vez eu quero registrar minha gratidão à casa e à espiritualidade que proporcionou esse momento e o espaço que me foi aberto para falar. É um tema bem complexo, pode-se dizer assim, porque hoje eu escutava um especialista falando e ele disse que hoje ainda as pessoas não se deram conta que nós vivemos a maior e a mais catastrófica epidemia da história da humanidade, que é a epidemia tecnológica. E a gente ainda não percebeu isso porque é muito inofensivo um aparelho celular, um videogame, um computador, uma televisão. Nós não costumamos ver essas coisas como coisas que possam nos causar dependência ou que possam nos colocar num estado depreciativo enquanto seres humanos. E me lembrou uma passada do Livro dos Espíritos, onde Kardec, ele pergunta, né, na verdade ele faz uma colocação dizendo, né, que de um ponto de vista, parece que o mal está se sobrepondo ao bem. E ele pergunta aos espíritos se haverá um momento em que o bem preponderará sobre o mal. E os espíritos respondem a Kardec de forma muito sucinta. Sim, basta que estes sejam ousados. Ou seja, falta aos bons ousadia. Uma ousadia que não falta para a escuridão, que não falta para as trevas. Nós dificilmente falamos em palestras sobre um reino que existe na esfera espiritual muito próxima à Terra, chamado Reino das Sombras, e das criaturas que habitam esse reino. E eu li um livro muito interessante do Robson Pinheiro, chamado Magos Negros, pelo espírito do Pai João de Aruanda, e um trecho desse livro me marcou profundamente e aquilo ficou marcado em mim, e eu lembro com frequência e penso nisso com frequência, principalmente quando eu pronuncio o nome dele aqui, ó. Durante uma reunião mediúnica, um mago negro, ele faz um link mental com um dos médiuns que está na mesa a trabalho, e através dessa conexão ele se comunica com os trabalhadores da mesa. O dirigente da casa, numa tentativa de talvez doutrinar aquele mago, ele diz as palavras de doutrinação utilizando o peso do nome de Jesus. E a frase que o mago falou nunca saiu da minha mente. O mago disse: Jesus? Qual Jesus? Porque esse que você está pronunciando eu não conheço. Você tem mais Jesus na boca do que no coração. E aí ele descreve Jesus de trás para frente, diz: o Jesus que eu conheço é esse aqui. Naquele momento eu me senti de uma forma assim tão impotente de como nós não conhecemos Jesus de fato. Como nós engolimos uma figura que nos foi imposta e como nós aceitamos uma história que nos foi contada sem questionar aquela história, mesmo as pontas soltas que são extremamente gritantes. E isso me fez pensar na palestra de hoje de como nós aceitamos sugestões mentais dos outros, das mídias sociais, dos jornais, da televisão, das pessoas ao nosso redor, sem questionar qual a veracidade daquilo que nós estamos ouvindo.
Steven Pressfield, um escritor americano, escreveu um livro fantástico. Infelizmente, esse livro não está disponível no Brasil. Você só pode acessar ele como audiobook no YouTube. Eu já ouvi umas 5 vezes, estou ouvindo ele de novo, porque ele é realmente fantástico. É uma obra-prima do Pressfield. E o Pressfield ele vai falar nesse livro sobre uma força da natureza que existe dentro de cada um de nós, e que ele vai chamar de resistência. Então o Pressfield descreve no livro que cada vez que nós tentamos dar um passo rumo ao progresso, a resistência se apresenta para nós com todas as armas da sua artilharia. Cada vez que nós pensamos em mudar algo que não está mais condizente com o modelo de ser humano que nós queremos ser, nós vamos encontrar resistência. Cada passo que nós formos dar rumo a uma evolução, nós vamos encontrar resistência. Mas Pressfield, ele fala num trecho do livro que existem famílias inteiras com acordos tácitos de mediocridade. Ou seja, famílias inteiras que concordaram entre si que ninguém vai evoluir naquela casa. Porque a evolução de um é o demérito do outro. Então o outro se sente menosprezado porque aquele conseguiu algo que aquele outro não conseguiu. Então ficam todos naquela vibratória, num acordo tácito de mediocridade, sem dar um passo evolutivo para que não haja desconforto no ninho. E é muito bacana a descrição do Pressfield quando ele diz assim: eu imagino que nessa casa a mediocridade, a resistência se apresente como o Papai Noel. Chegando no seu trenó com suas renas gorduchas, ele para em frente ao portão dessa casa, olha e sorri com suas bochechas rosadas e segue para a próxima casa, porque ele sabe que ali nada vai ser feito. Nós perdemos tempo precioso nas redes sociais. Vocês já perceberam que cada vez que vocês fazem uma pesquisa por algum produto, por algum livro, uma roupa, uma história, um material, um escritor, um palestrante, em qualquer veículo de comunicação, instantaneamente começam a aparecer milhares de sugestões nas suas redes sociais? É porque existem algoritmos trabalhando em tempo integral para identificar os teus gostos, as tuas preferências, aquilo que você consome como conteúdo e ficar jogando aquilo na sua rede o tempo inteiro, para prender você ali dentro. E aquilo que deveria aproximar, aquilo que deveria trazer conhecimento, aquilo que deveria ser um portal para o mundo, acabou se tornando uma prisão medonha, onde estão morrendo os casamentos, os filhos, os pais, onde o amor está sendo sufocado, onde as hashtags, como eu falei na última palestra, começaram a tomar conta num redemoinho de uma insatisfação interminável, onde as pessoas buscam fora aquilo que só podem encontrar dentro. E nessa busca incessante de preenchimento, nós vamos deixando de lado o que de fato tem valor. Entrou uma série nova na Netflix e me chamou a atenção. A Queda da Casa de Usher. Eu assisti toda ela e muitos trechos me fizeram pensar sobre muitos pontos da minha própria vida. Tem um momento que a morte se apresenta para um dos personagens e diz assim: me diga quais os bens que você possui. Eu tenho tal carro, eu tenho não sei o quê. Não. Eu quero saber quais são os bens que você tem. Que bens você acumulou ao longo da sua vida? O que você tem de valioso? Porque o carro, a fortuna, isso ali não me interessa. Eu quero saber quais são os teus bens. Deixa eu lembrar, você não tem família, você não tem amigos, você não gerou filhos, você não tem nada. E naquele momento puxa vida,
de fato. Às vezes a gente passa a vida toda trabalhando incansavelmente para acumular bens, para proporcionar para os nossos filhos uma vida mais confortável e feliz, quando na verdade o bem são os filhos, que não conviveram com os pais porque os pais estavam se matando de trabalhar. E é tão engraçado como as coisas acontecem hoje na internet, com a tecnologia, nas redes sociais, porque em um outro trecho de uma conversa dos personagens, o personagem principal, o Roderick, ele fala com um dos seus principais oponentes de uma vida inteira de conflito, ele diz: Og, me diga, se a vida te der limões, e o Og responde o que todos nós responderíamos, que é: faça uma limonada. Então o Roderick disse: não, querido. Se a vida te der limões, você pega os limões, lança na rede social dizendo que é a fruta do momento, você contrata uma empresa de publicidade, faz com que essa empresa venda a ideia de uma fruta milagrosa que faz emagrecer, que é bom para o diabetes, que reduz o açúcar do sangue. Você pega 1 ou 2 médicos, coloca esses caras num videozinho curto falando dos benefícios do limão para o organismo do ser humano. Você compra direitos autorais de peças de roupa em tons de limão Tahiti e começa a estampar limões nas roupas, você coloca em todas as redes sociais, contrata outdoors e coloca o limão e você começa a vender a ideia de que o limão é o astro do momento. Então você monta uma empresa chamada The Lemon Group e aí você vende essa empresa por alguns milhões de dólares e só então você faz a porcaria da limonada. Que engraçado, não é isso que acontece hoje? Não é o que a gente vê todos os dias? Nesse livro do Pressfield que eu falei para vocês, A Guerra da Arte, não confundam com a arte da guerra, tem um outro trecho muito importante que o Pressfield diz assim: eu trabalhei por um longo período numa empresa de publicidade e quando as coisas estavam muito tranquilas, muito calmas, nosso diretor reunia toda a equipe e dizia: criem uma doença. Inventem uma doença para que a gente possa vender a cura. E o Pressfield afirma no livro que doenças como TDAH, déficit de atenção, surgiram de indústrias da publicidade. E que depois venderam para a indústria farmacêutica as curas, a Ritalina que você dá para o seu filho, que é hiperativo. Então a gente chega num outro exemplo, que é o exemplo placebo, onde basta que alguém diga a você o sintoma de uma doença que você logo vai se identificar com aquilo. Então basta que alguém ofereça um medicamento milagroso que tenha a cura ou o alívio para aquilo, para que a gente comece a consumir aquele medicamento. Então, onde de fato nós estamos trabalhando no projeto mais importante das nossas vidas, que é justamente as nossas vidas. Quais pensamentos e sentimentos são nossos, como eu falei na última palestra? O que eu aceitei como uma sugestão mental e que se tornou algo que eu acredito com veemência? Qual é a bandeira que eu ergui? Ou o partido que eu tomei? Como eu me posicionei diante da vida, diante da sociedade, diante da minha família, pautado em coisas que passaram pelo meu raciocínio lógico e que eu identifiquei que eram válidas. Porque hoje também, acredite ou não, hoje é escasso também pensar. Porque todos os pensamentos já estão prontos também. Existem várias literaturas que falam sobre o ritmo hipnótico, que falam sobre o efeito manada, que falam sobre como nós somos arrastados pela corrente e entramos na malemolência daquela musiquinha sacana, daquele carinha brasileiro que canta assim: deixa a vida me levar, vida leva. E a vida vai levando a gente sem que a gente se posicione de fato e encare de frente o nosso projeto encarnatório e a nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados, enquanto seres humanos que somos, enquanto pais, maridos, filhos, esposas.
Existe uma pressão midiática em prol da dissolução das famílias e da dissolução dos casamentos. Eu sempre, até o último dia, vou ser pró-casamento. Levanta a mão quem é casado. Quem está solteiro ainda? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ser casado é a coisa mais gostosa do mundo. É muito bom ser casado. É muito bom você escolher uma pessoa, ser escolhida por alguém para você compartilhar a sua vida. É muito bom você chegar de um dia estressante do trabalho e você ganhar um colo, um abraço, um carinho. É muito bom você ter alguém para compartilhar, para somar, para juntar, para caminhar com você. É muito bom você constituir uma família e viver, de fato, na prática, a maior escola do seu projeto encarnatório. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Tem dias que nós amamos profundamente o nosso cônjuge. Tem outros que a gente quer arrastar a cara no asfalto. Mas aí é que está o lance gostoso de ser casado. É você entender que são dois indivíduos completamente diferentes. Dizem que os opostos se atraem, eu discordo. Os opostos se complementam. Aquilo que existe em excesso em mim falta no outro e a gente vai equalizando. Eu sou um balão que vive nas nuvens sonhando, eu vivo sempre pensando, idealizando, eu vivo criando coisas na minha mente, eu vivo sempre pensando no que eu vou fazer depois, em como eu vou criar isso, como eu vou conseguir aquilo, como eu vou projetar tal coisa, tal coisa, tal coisa. A minha esposa é o contrário, a minha esposa é pé cravado no chão, ela é uma mulher de dados e fatos, ela não se vislumbra com absolutamente nada, ela precisa de coisas concretas para que ela possa fazer uma análise, só aí então ela vai se posicionar. Então ela é o meu equilíbrio. Quando eu vou demais, ela puxa o meu pezinho e diz, filha, senta. Você está saindo da casinha. Em contrapartida, minha esposa é uma pessoa extremamente retraída, ela não é muito de conversar, ela não se abre muito, ela não é muito sociável, e eu já sou o oposto disso. Então, o que eu agreguei na vida dela? Ô filha, vamos socializar. O ser humano é uma criatura sociável por natureza. Vem cá, vamos conversar, vamos dialogar. Quando ela engravidou da nossa filha, eu dizia para ela assim, você vai ver, só para te castigar, essa menina vai falar assim, que nem uma metralhadora, você vai ter que sentar e ouvir. Ai, sofro eu também hoje, porque ela fala e fala e fala e fala. Então, o complemento. Mas a gente não consegue entender que na diferença do outro está aquilo que está faltando em mim e que eu preciso aprimorar. Quando eu aponto o dedo para o outro, eu tenho 4 apontados para mim. Aquilo que me incomoda no outro é o que é deficiente em mim. Só me incomoda porque eu tenho essa deficiência dentro de mim. Entra em sintonia. Mas hoje em dia nós estamos tão arraigados nessa tecnologia, nas redes sociais, no quanto foi facilitada a comunicação, que a gente não para analisar a pessoa que está do nosso lado. Por incrível que pareça, durante a pandemia, o índice, a taxa de divórcios no Brasil, despencou. Por quê? Porque as famílias foram obrigadas a ficar reclusa, o marido foi obrigado a encarar a esposa encarar o marido, encarar os filhos. Porque hoje a gente terceiriza. Eu acho muito bacana a terceirização que a gente faz para os obsessores. Ou talvez para um pseudo-diabo, ou para as trevas. Como a gente gosta de terceirizar as causas, os efeitos das nossas próprias escolhas. Nós escolhemos um caminho, nós fazemos a trajetória e quando as coisas dão errado, a gente terceiriza. Eu estou sendo obsediado.
E uma coisa que eu descobri no livro Magos Negros também foi a autoobsessão, que hoje é a maior e mais eficiente forma de obsessão no planeta Terra. Tem muita gente por aí que o obsessor chega e diz assim, vou embora aqui, não tem mais nada para eu fazer. Porque a gente mesmo se sabota. A gente sabota os nossos sonhos porque a gente deixa o medo tomar conta. A gente sabota a nossa vida, a gente sabota as nossas relações por vibrar na raiva, na mágoa, na vingança, no medo. E assim nós vamos sabotando o nosso projeto, assim nós vamos sabotando as nossas relações com as pessoas. Os nossos filhos estão carentes, sedentos por atenção, por cuidado, por carinho. Nenhum filho quer um pai super-herói. Isso aí é um estereotipo que criaram e colocaram na sua mente. Você precisa ser o Batman para o seu filho amar você. Há um tempo atrás, uma jovem se suicidou e aí uma mãe escreveu um relato de uma conversa que ela teve com o filho, adolescente, e ela pergunta para o filho, filho, o que você acha que causou o suicídio da sua colega? Sei lá, mãe, de repente ela só estava carente de colo. Desconstrói na sua mente essa ideia de super-herói e de super-heroína. Às vezes eu chego em casa nos dias que eu não tô bem, eu digo para minha filha de 4 anos, eu digo, filha, hoje mamãe não tá legal, rola um colinho para mim. E ela diz, chega aqui com o teu ursinho. Aí eu deito no colo dela, assim, tá tudo bem, mãe Júlia. Faz uns carinhos no meu cabelo, um cafunézinho, me dá uns beijos e eu consigo voltar. Filho quer ver um ser humano treinando outro ser humano. Crie gado. Treine filhos. Essa é uma fala do Marçal que eu acho impactante pra caramba. Hoje nós não treinamos os nossos filhos, nós não equipamos os nossos filhos para a vida em sociedade. Sabe quem é que faz isso? Os influencers digitais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter. São esses caras que estão educando os nossos filhos. São esses caras que estão incutindo na mente dos nossos filhos os valores que nós não estamos dando. O Livro dos Espíritos tem um trecho onde Kardec pergunta por que nós passamos pela reencarnação, por que passar por todo o processo novamente? E os espíritos respondem, porque no período infantil, naquele período da tenra infância, o espírito encarnado está mais suscetível à impressão de valores. 100 e poucos anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, um cara chamado Reverendo Singer, ele fica muito curioso com o resgate de crianças que se perderam na selva e foram criadas por animais. E caso vocês não saibam, isso deu origem ao filme Tarzan, porque eram histórias reais que aconteciam de fato. E chamou muita atenção dele por que crianças até uma certa idade, quando resgatadas, conseguiam se reinteirar à sociedade e outras, depois de um certo tempo, já não conseguiam mais voltar e continuavam vivendo de forma animalizada, mesmo depois de reintegradas. Então, o reverendo Singer, ele vai criar a teoria do imprinting. E ele vai dizer que existe um período que vai mais ou menos de 0 a 7 anos, onde você pode imprimir valores naquela criança. E aí vem a neurociência e complementa dizendo que este é o período que eles denominaram de período crítico, onde todas as funções da criança estão aptas, abertas e atentas para que você passe a maior quantidade de valores e bases para eles. Passado esse período, esquece. Que ele começa a formar as próprias opiniões. Nessa vibratória que nós estamos hoje, nós somos levados por uma enxurrada de notícias que nos bombardeiam por todos os lados.
e que nós não nos damos ao trabalho de pesquisar para saber se aquilo é real de fato. Nós simplesmente acolhemos o conteúdo e vamos passando para frente, sem saber se aquilo aconteceu, se é verídico, se faz sentido, se a gente daqui a pouco foi ludibriado ou não, mas nós abraçamos as histórias que são contadas, sussurradas nos nossos ouvidos, por algoritmos programados para disparar notícias falsas o tempo todo nas redes sociais. Para fazer o quê? Manter você preso no celular, preso no ritmo hipnótico, alienado, vibrando naquilo ali, sem se desvencilhar. Quando nós consumimos conteúdo de violência, de dor, de sofrimento, de raiva, de vingança, de morte, todo esse peso, toda essa carga passa a entrar em sintonia com a gente. Eu não assisto televisão aberta desde 2015. Não assisto. Eu assisto filme, série, documentário, mas TV aberta eu não assisto. Porque ali você não filtra o que você está recebendo, o impacto que você está recebendo. E se você parar um dia na frente da sua televisão, a televisão sangra. E tudo isso está entrando e reverberando junto com você, incutindo o teu inconsciente. Eu me pergunto, hoje de manhã eu fui levar minha esposa no trabalho e a gente tomou café antes e foi pauta de conversa e a gente foi conversando e debatendo sobre isso. E eu passei o dia todo pensando sobre isso. Eu me pergunto até que ponto essa nossa inércia, essa nossa neutralidade, ela vai impulsionar o nosso projeto humano e vai impulsionar a regeneração planetária como um todo. Até que ponto o fato de nós não nos posicionarmos diante da vida vai nos arrastar nessa torrente e fazer com que a gente simplesmente viva o lema da musiquinha que eu cantei para vocês. Até que ponto nós somos permissivos com tudo aquilo que nos bombardeia e permitimos que isso entre na nossa casa, na nossa vida, que isso acabe com o nosso casamento? Porque a gente imagina, hoje, as redes sociais elas fizeram uma coisa com a mente do ser humano. No Instagram tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O Instagram não quer que você veja nada que seja ruim, ele só quer que você veja coisas maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles entraram para dentro desse universo e eles não saem mais de lá, porque lá tudo são flores. E a vida real também tem espinhos. E como nós não demos anteparos emocionais para essas crianças lidarem com as adversidades do dia a dia, quando eles vão para a vida em sociedade, o que eles fazem? Nada. Eles não estão preparados para quando a vida bate com força. No Livro dos Espíritos diz que, todavia, porém, aquele pai, aquela mãe ou aquela pessoa responsável pela educação daquele espírito der de si tudo o melhor para fazer com que aquele ser crie bases sólidas, mas se porventura esse espírito na fase adulta sucumbir aos seus instintos de vidas passadas e ainda assim escolher um caminho errado, não incorre no erro o pai e a mãe, ou o criador, aquele que criou essa criança. Mas caso haja negligência por parte daqueles que deveriam instruir e não instruíram, estes responderão junto com aquele espírito que sabotou o seu projeto encarnatório. É muito gostoso ter filho. Eu amo a maternidade. Mas é uma responsabilidade que a grande maioria de nós não imagina o peso que tem. Nós olhamos para uma criancinha, lindinha, fofinha, bonitinha, a gente está olhando para a criança. Mas a gente não se dá conta que ali não é só uma criança.
Ali é um espírito passando pelo processo da reencarnação que acontece do momento do nascimento até completar 7 anos de idade. Ali é um ser com toda uma bagagem, todo um histórico, numa tentativa vindo ao planeta de se aperfeiçoar. E que depende de nós, pai, mãe ou os cuidadores responsáveis, a trajetória que esse projeto encarnatório vai viver. Se você deixa os seus filhos ficarem mofando na frente da televisão, se você permite que eles fiquem no celular, nos videogames, deixa eu contar uma coisa para vocês. No Japão, hoje, existem atualmente 150 hospitais, presta atenção, 150 hospitais para tratamento especializado de dependentes tecnológicos. Pessoas viciadas em tecnologia, viciadas no celular, nos videogames. A cada 30 minutos que o seu filho fica na frente da televisão, do celular ou do videogame, o cérebro dele libera a mesma exata quantidade de dopamina de um usuário de cocaína durante a cheirada de uma carreira. Agora ficou mais fácil de entender por que eles não largam o celular de jeito nenhum, né? E quanto mais cedo eles entrarem para as redes sociais, que eles entrarem para o celular, eles entrarem para as telas, pior os efeitos serão. Quanto mais cedo você permitir que os seus filhos acessem esses equipamentos, pior os efeitos serão. Minha filha tem 4 anos, ela não tem celular, ela não pode zapear no celular, ela não pode acessar conteúdos, não pode. Os programas de televisão que ela assiste são todos monitorados por nós, a gente assiste com ela para ver qual é o conteúdo, o que aquilo ali está falando. Ela não pode acessar telefone celular, mexer. O máximo que ela pode fazer é enquanto a gente está viajando ou quando ela está lá na padaria, a gente conecta um desenho que ela assiste e larga ali para ela assistir, durante um curto período de tempo. Porque quanto mais tempo passar ali, pior é. E um dado interessante dos telefones celulares e da tecnologia é analisar o estilo de vida dos trabalhadores do Vale do Silício nos Estados Unidos, onde existem as maiores potências da indústria tecnológica do planeta. Vocês sabiam que os magnatas da tecnologia não permitem que os filhos tenham acesso à tecnologia? Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, os filhos desses caras não podem acessar a tecnologia. E existe no Vale do Silício uma escola muito disputada, tem pessoas que passam mais de 1 ano na fila de espera para conseguir uma vaga para estudar lá. Ela é disputada pelos trabalhadores do Vale e pelos magnatas da tecnologia, chamada Waldorf. E sabe qual é a metodologia de ensino dessa escola? Alguma coisa que talvez vocês vão chamar de pré-histórica. É no papel e na caneta. É terminantemente proibido a um aluno de Waldorf utilizar qualquer equipamento tecnológico para os seus estudos. As pesquisas são feitas em livros, as provas são feitas à caneta, e a escola orienta os pais que até os 12 anos de idade seja banido o uso de telefone celular para esses filhos. E a gente aqui comprando iPhone para as criancinhas de 4 anos. Interessante que o nosso TikTok só mostra mulheres desnudas, vídeos absurdos e grotescos, ao tempo que o TikTok lá da China só mostra conteúdo intelectual. Então,
Para encerrar essa noite, eu gostaria de deixar um alerta para você. O seu casamento é alvo, porque o Livro dos Espíritos já falou. O que aconteceria com a sociedade se houvesse a ruptura das famílias? Haveria o recrudescimento do egoísmo, ou seja, egoísmo em escala epidêmica. O que aconteceria com as pessoas se elas decidissem não mais se casar? Voltariam a viver como no tempo das cavernas. Seu casamento é alvo, sua família é alvo, seu filho é alvo. Até quando você vai permitir que o mundo lá fora roube de você o teu bem mais precioso? Teu tempo, tua família, tua vida. Tomem cuidado, prestem atenção. Vamos voltar um pouquinho para trás. Oi, lindão. Vamos construir alguma coisa mais sólida. E vamos parar de perguntar que mundo é esse que a gente vai deixar para os nossos filhos e começar a perguntar. É verdade, você está coberto de razão, né? E começar a perguntar que filhos são esses que nós estamos deixando para o planeta. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês e até a próxima.